Cada pastor tem 30 segundos, 1 minuto, hein? Para entregar uma palavra profética para a igreja. E a igreja, se ouvir a palavra profética, diga alto, eu recebo. Senão não recebe, né? Um minutinho nós até tolera, hein? Paz, Senhor, igreja. Você quer também? Pode ir. Agradecemos as orações, viu? Vai lá. Que tem nos mantido de pé. Não muito de Pode pé. ir lá no púlpito, pastor. A gente está mais sentado e deitado do que de pé. Mas até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Já que deram para eu começar, esse ano eu falei, até comentei com o Jefferson, foi um ano em que eu tomei muito remédio, fui muito no médico, fiz muito exame, né? E eu vinha declarando que esse ano Deus vai virar essa chave. Daí eu declaro sobre a igreja também um ano de saúde, tá? Seja lá o que for que o diabo tenha planejado para a sua vida, vai cair por terra. Você vai ser uma pessoa cheia de saúde, vigor e vitalidade, porque é isso que eu tenho declarado sobre a minha vida, sobre a minha família. E é lógico, então, para encerrar o ano com chave de ouro, nós ficamos tudo com dengue lá em casa, né? Mas é para entrar o novo ano sem mais nenhuma possibilidade. Desdengar. Amém? Vamos entrar o novo ano para sermos cheios de saúde, porque um soldado ferido não conquista, né? Então nós precisamos estar saudáveis, né? Corpo, espírito, alma, mente, totalmente saudáveis para conquistar aquilo que Deus tem planejado para nós, como famílias, como indivíduos e como igreja. E eu declaro então esta palavra sobre a vida de vocês, que seja um ano de saúde, em que o grande Jeová Rafá, o Deus que nos sara, nos dê saúde em abundância, porque Ele sabe que o povo dele precisa de saúde para fazer a sua obra. Amém? Saulo, Deus vai lá, abençoe Saulo. vocês. Vai lá, Saulo. Glória a Deus. Eu quero dar sequência naquilo que eu estava dizendo de manhã, do livro de João 3:27. O homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Irmãos, é interessante você saber, estar bem convicto disso, que tudo que você recebe a partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, provém de Deus, certo? Deus tem um cuidado muito grande com a sua vida. Até nos momentos mais difíceis, Deus tem um cuidado com a sua vida. E eu quero te dizer algo, que todos os momentos difíceis que você passou nesse ano de 2023, ele vai redundar para a glória de Deus. Ele vai redundar para a glória de Deus. Eu estou convicto disso que eu estou dizendo, dessa glória das tribulações. Eu vim orar por uma pessoa aqui, na hora do momento da oração da fé. Ela me disse só uma palavra: abalada. E veio uma alegria do Espírito Santo muito grande sobre mim. Eu senti como se ela estivesse num alto mar, numa tempestade muito grande, mas o Espírito Santo segurando o barquinho dela. E eu digo para você nessa manhã, o Espírito Santo, ele está no cuidado da sua vida. Grandes coisas ele vai fazer nesse ano de 2024. Confie nos momentos difíceis e confie também nos momentos bons. Em todo o tempo, Deus está com você. Amém? Eu recebo. Alexandre. Glória a Deus. Irmãos, um versículo que eu gosto muito de pronunciar é Efésios 3:20. Ele diz assim, ó: ora que Ele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente,
além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Eu acredito que quando a Bíblia fala assim que nós não podemos deixar essa chama apagar, né? E nós passamos por tempos da nossa vida, momentos da nossa vida, onde acaba acontecendo essa chama, ela ir se apagando, né? Momentos de tempestades, de desertos na nossa vida. Mas algo que eu tenho colocado como prioridade da minha vida é manter essa chama acesa. Há uns 3 anos atrás, o Senhor me deu uma visão a respeito da igreja, e eu comecei a ter muitos sonhos de um grande avivamento sobre a cidade de Brodowski e sobre a igreja. Eu vi a igreja com muitas vidas novas. Esse ano, particularmente, nós temos visto muitas pessoas novas chegando, aceitando a Jesus. Eu tenho ficado impactado com um tanto de pessoas que têm vindo para a igreja. Eu lembro de situações onde a pessoa falava que ela passou do lado da porta da igreja, sentiu vontade de entrar e entrou para dentro para poder assistir o culto. Eu lembro de uma jovem que ela disse que ela estava na casa dela e ela estava prestes a tirar a vida dela, e o Espírito Santo colocou no coração dela: vai lá na Metodista. Ela falou que nunca tinha entrado aqui. Ela entrou e no primeiro culto ela foi batizada no Espírito Santo. Eu sinto que Deus tem algo muito poderoso para derramar sobre esse ministério e sobre a cidade de Brodowski. Então a minha palavra para você é para você que é líder, de repente você parou. De repente você se frustrou com alguma situação, com algo que se levantou sobre a tua vida. Eu entendo que esse é um tempo que o Senhor está levantando pessoas, irão avivar muitos líderes, porque a colheita sobre Brodowski é algo muito grande, é algo que ele tem para fazer. Eu sempre tenho visto muitas vidas novas entrando. Eu sonho muito com a questão de avivamento, e eu vejo, não é uma questão que eu estou sonhando os meus sonhos, não. Eu sonho muito, Deus me mostra muitas pessoas. Eu vejo a igreja cheia. Eu cheguei a sonhar com Brodowski, já não havia mais templos, eram pessoas, e as pessoas iam para a rua pregar e falavam de Jesus. Então eu sinto que tem algo muito forte, muito poderoso chegando. A minha palavra é para você que parou: se posiciona, se consagre. Eu entendo que esse é um novo tempo, um tempo de renúncia, de consagração, de nós buscarmos a Deus em oração e jejum, porque eu sei que Deus, Ele está nos capacitando. Isso não vem de nós, é o próprio Espírito Santo que gera isso no nosso coração. Nós apenas temos que corresponder àquilo que Ele tem para nós, porque eu sinto que Ele vai fazer algo poderoso sobre essa cidade. E Ele fazendo sobre essa cidade, Ele vai levar nós para as nações, amém? Por os 4 cantos do Brasil, porque eu sinto que Deus tem algo muito forte para fazer através de Brodowski, amém? Eu tenho profetizado 10 núcleos dentro de Brodowski. É aqui, ó. Eu comecei pelos mais velhos, porque os mais velhos precisam sentar. O Alexandre, hein? Você quer que eu passe um negócio para o mais Não, velho? você é mais eu velho. Passo. Graça e paz, irmãos. Como cada pastor está vindo aqui, está profetizando sobre algo, e o Espírito Santo vai movendo, né, naquilo que Ele quer fazer para a igreja. Então, eu creio nisso também. Creio fielmente naquilo que o Espírito Santo quer fazer, quer mover sobre a igreja. Mas a igreja é formada de gente. A igreja, ela é formada de famílias. E eu quero profetizar famílias saudáveis, restauração de lares, cura de relacionamentos entre pais e filhos, homem, mulher, marido, esposa, entre amigos, que haja reconciliação. Que seja um ano onde a tua casa, nossa casa, seja firmada na rocha. E que a rocha, que é Jesus, traga cura nos relacionamentos, traga restauração. Porque famílias fortes, a igreja é forte. O vento que vem, a tempestade que vem, pode vir, mas ela vai passar e ela não vai derrubar. Em nome de Jesus. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar neste momento. Orar pela tua casa, pela tua família. Romanos 12:2 vai dizer que não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que possais provar qual é a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. E nós sabemos o poder da mente sobre as nossas decisões. Nós sabemos o poder do pensamento naquilo que será manifestado na nossa vida.
Portanto, agora volta a tua mente, volta o teu coração, o teu entendimento aos propósitos que Deus tem sobre a tua vida, sobre os propósitos que você quer alcançar nesse ano que está por vir. Este é o último dia deste ano de 2023 e você está a um passo de 2024 na tua vida. Sabe que esse ano espera de você. Circunstâncias virão, dificuldades virão, tempestades virão, mas tempo de bonança também, momentos de refrigério também. Então seja forte nas dificuldades, seja perseverante na fraqueza, seja fortalecido no poder de Deus, com você e tua casa, teus projetos, teus planos, no poderoso nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo possa entrar agora em teu coração, possa entrar agora nas profundezas do teu espírito, para te mostrar, para te revelar qual é o grande, qual é a perfeita, qual é o poder de Deus manifestado através dele na tua vida, e quão grande é a história que Deus tem sobre você, que não para nas nossas fraquezas, que não para nas nossas dificuldades, nas nossas dores, naquilo que nos feriu, naquilo que nos machucou, mas ele tem um bálsamo para nos curar em todo momento. Ele tem uma palavra de consolo, ele tem uma palavra de refrigério. Então, se 2023 foi difícil, saiba que você é mais que vencedor. Deus lhe deu autoridade, Deus lhe deu força, lhe deu poder para vencer todas as dificuldades e abrir todas as portas que forem necessárias. Por isso eu declaro sobre a tua casa um ano de transformação, eu declaro sobre a tua família um ano de renovo, um ano de restauração. Que o Senhor venha colocar todas as coisas no devido lugar, que o Senhor venha colocar todo aquilo que foi estabelecido desde a eternidade, desde o princípio de todas as coisas na tua vida, que se cumpra toda a palavra de Deus. Todos podem levantar as mãos para o Senhor agora neste momento e falar assim: eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra de Deus no meu coração. Eu começo 2024 com esta palavra, e é esta palavra que manifestará o poder de Deus na minha vida, tornando tudo realidade. Tudo que está no meu coração, que o Senhor guardou para mim, vai se cumprir em nome de Jesus. Amém? Eu recebo. Quer ir, Duda? Quer ir lá, Duda, para poder sentar? Fala que não é velho, não. Vai lá. Vai. Não, senão os outros é minha. Então vem cá. Glória a Deus. Você vai falar primeiro? Eu vou falar pouco porque eu estou com uma tosse. Se eu começar a falar muito, começo a tossir. Mas eu quero profetizar sobre a vida de vocês. Que Deus venha desatar todo cadeado, toda a cadeia que te aprisionou durante esse ano de 2023. Que o ano de 2024 seja um ano do romper de Deus sobre a vida de vocês. Profetizo paz, prosperidade sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, eu recebo. E para selar esta palavra, Isaías capítulo 43, versículo de número 19, vai dizer: eis que eu, o Senhor, eu faço uma coisa nova. Esse é o versículo-chave da minha história, da minha vida, como eu gosto disso. Por quê? Deus, ainda que Ele diz no versículo 18, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. O nosso Deus, Ele é Deus de coisas novas. Ele faz de novo, só que de uma maneira renovada. Deus nunca vai fazer hoje da mesma forma que Ele fez ontem. Grave isso. Só que Ele manda te lembrar que da mesma maneira que Ele foi contigo o ano passado, o ano retrasado, este ano Ele vai ser com você em 2024, só que de uma maneira diferente. Deus é Deus de renovo, Deus é Deus de renovação, e Ele vai continuar fazendo coisa nova. O que eu profetizo sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, é coisas novas, em nome de Jesus. Que o seu rosto possa se encher de riso, os seus olhos de lágrimas, mas de alegria, e que jamais você experimente a tristeza. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. E eu recebo. Amém? Deus abençoe. Recebo. Glória a Deus. Deus te use, filho, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Paz do Senhor a todos. A palavra que eu senti de entregar é que seja um ano em que a igreja receba uma revelação da soberania de Deus. Se você ainda não tem essa revelação, que seja um ano em que você conheça Deus como um Senhor soberano.
Porque só há descanso e contentamento num coração que entende a soberania de Deus, que Ele não perde controle, que Ele está no controle de todas as coisas, por mais que a gente não entenda, por mais que as coisas saiam do nosso controle, Ele não perde controle. Ele é soberano, Ele está acima de todas as coisas, Ele governa sobre todos os reinos e Ele cuida de cada um de nós. E um coração que recebe essa revelação da soberania de Deus é um coração que descansa e é um coração que se contenta. Então é isso que eu quero entregar sobre vocês, essa revelação, para que haja descanso, para que você consiga descansar em cada área da sua vida, que você não tem conseguido descansar, que tem te deixado ansioso, que tem te deixado apavorado, desestruturado, que você entenda esse lugar onde Deus está, que é muito mais alto do que o lugar que nós estamos, e você descanse, que haja descanso no seu coração e que haja contentamento, que você se contente com cada pequena conquista, com cada coisa que talvez não dê certo aos seus olhos, mas que haja alegria, contentamento e descanso no seu coração. Amém? Amém? A palavra que eu senti de falar hoje é uma palavra que sempre falou comigo desde o início da minha conversão, que está no livro de 2 Coríntios 5:17, onde a palavra diz que aqueles que estão em Cristo são nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E Deus, Ele vai operando nas nossas vidas na medida em que a gente nos entrega, vamos nos entregando para Ele. O Senhor, Ele não faz nada na vida daqueles que não estão em Cristo. O Senhor, Ele só começa a operar na sua vida a partir do momento que você se entrega. E eu vi muito isso na minha vida durante todos esses anos, principalmente esse ano, que quanto mais eu me entregava, quanto mais eu estava em Cristo, mais o Senhor fazia. Passei por momentos muito difíceis, passamos por situações difíceis, mas o Senhor estava em todas elas. Todas as vezes que eu olhava e não via Deus, eu sabia que Ele estava ali, porque o Senhor fala até no silêncio. E a palavra que eu deixo para vocês: se voltem para Deus, coloquem as suas vidas na presença de Deus, não simplesmente num domingo, mas todos os dias. E eu creio que o Senhor fará coisas novas. Amém? Glória a Deus. Amém. O que eu quero declarar sobre a vida de vocês é uma maior sensibilidade espiritual ao Espírito Santo. Porque muitas vezes o Senhor está fazendo, está falando conosco, nos dirigindo, e nós não percebemos. Não temos a sensibilidade para perceber o que Ele está fazendo, o que Ele está falando. Então nós ficamos meio perdidos. Ele já está fazendo, mas que você tenha sensibilidade, discernimento, para perceber o que Ele está fazendo e falando. E eu quero falar também sobre os seus sonhos, que os seus sonhos sejam alinhados com os sonhos de Deus. Porque muitas vezes nós temos projetos, sonhos, mas muitas vezes eles são paralelos aos sonhos de Deus. Que todos os seus sonhos e projetos sejam alinhados aos sonhos do coração de Deus. E que o Senhor derrame sobre a tua vida força para se levantar, para perseverar e para ter constância. Amém? Amém. Pai do Senhor, bom dia a todos, glória a Deus. Eu vou ler um texto com vocês para explicar o que o Senhor colocou aqui ao meu coração. Isaías 52, versículo 7 diz: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião: o teu Deus reina. Amém? Eu creio que em 2024 o Senhor derramará algo novo sobre as nossas vidas, uma fome, uma sede insaciável por Ele, e uma paixão, um fogo por amor às vidas. Não uma pessoa, não duas pessoas. Eu creio que essa igreja será tomada por paixão por vidas, será incendiada por paixão por vidas, e haverá uma grande multiplicação nessa cidade. A Bíblia diz: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Eu só vejo anunciadores do Evangelho aqui. O Senhor revestirá os pés dessa igreja com formosura que vem do alto. Amém? E com ousadia e coragem para falar de Deus, para anunciar as boas novas aos perdidos,
aos cansados, aos oprimidos. Nós veremos uma chuva de conversão, aonde ninguém vai, aonde ninguém pisa, nós pisaremos e falaremos do amor de Cristo, amém? Quem crê nisso? Então eu quero orar e declarar essa ousadia e essa chama, esse fogo aceso na sua vida, amém? Senhor Jesus, eu declaro, Pai, sobre essa igreja, eu declaro sobre cada vida aqui, ó Pai, um fogo, uma chama, uma paixão insaciável por vidas, ó Deus, e além disso eu declaro, Pai, ousadia e coragem para anunciar a Tua palavra, Deus. Pai, nós declaramos essa cidade sendo avivada e nós nos colocamos, ó Pai, à Tua disposição. Queremos ser agentes, ó Pai, de transformação, agentes de avivamento neste lugar, ó Pai. Queremos ser instrumentos em Tuas mãos, ó Pai. Eu declaro que em 2024 haverá uma chuva de conversões nas nossas casas, nas nossas famílias, com os nossos amigos e com pessoas que ainda não conhecemos, mas nós iremos conhecer, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, bom dia mais uma vez. Eu vou ler uma passagem bem rápido para poder explicar aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu creio que eu estou falando aqui nessa manhã e também por conta da internet, pessoas talvez que vão ver depois, pessoas que conhecem a Jesus há muito tempo, que conhecem a palavra de Deus, e pessoas também que não conhecem, pessoas que estão hoje talvez iniciando a sua caminhada com Cristo. E Deus colocou algo no meu coração, uma palavra, para que você tenha muita felicidade na sua vida, né, tanto nesse ano agora que está por vir, como nos seus próximos anos. Amém? Está lá em Salmos capítulo 1, diz assim: Feliz é o homem, ou bem-aventurado é o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Eu creio que nós estamos vivendo um momento importantíssimo no mundo espiritual. Eu creio que os céus, eles estão abertos sobre nós. Eu creio que Deus tem muito para derramar em nossas vidas. E algo que eu senti muito forte de Deus é que Ele quer nos tornar um povo muito feliz, um povo bem-aventurado, um povo que, estou passando uma dificuldade, mas eu estou muito feliz, porque eu tenho o provedor na minha vida, eu tenho Jesus na minha vida. E se você todos os dias, né, quando a palavra fala meditar de dia e de noite, me lembra intimidade. Se você de dia e de noite tiver intimidade com o Espírito Santo, você vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. As flores não vão murchar, você vai dar fruto no tempo certo, e tudo que você fizer, você vai prosperar. Então, se você é antigo na igreja, já faz tempo, coloque em prática. Eu tenho certeza que você vai ser muito feliz. E se você é novo na igreja, está chegando agora, coloque em prática isso também. Você vai ver as maravilhas de Deus na sua vida. Amém? Eu creio em nome de Jesus que Deus tem muita felicidade. É isso que bem-aventurado significa, alguém muito feliz. Eu creio que se você chegou aqui nessa manhã baqueado, chegou triste, eu senti na oração da fé que tinham pessoas aqui desanimadas. Eu tenho certeza que no ano que vem, você colocando tudo isso daqui em prática, você vai ter aflição, vai ter luta, vai ter dificuldade, mas você vai chegar no final do ano muito feliz. Amém? Glória a Deus. Amém? A minha esposa está vindo. Amém, amados? Eu acho que eu não fui o último à toa. Nós temos passado muito por problemas muito difíceis. Não tem sido fácil. Porém, a Bíblia fala que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Tudo tem um propósito. Tudo tem um significado. Nós não vamos entender, mas lá na glória a gente vai entender.
tudo que Deus preparou, tem feito. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Você vai vencer também. Amém? Eu quero agradecer a toda a igreja pelo carinho das orações, por tudo que vocês têm feito. Amado, eu não posso nem falar de todas as pessoas, de tudo que eles têm feito, através das suas mãos, nos ajudado, indo passar roupa, né, Márcia? Né? Fazer comida pra gente, porque lá em casa só tem homem, e é só a Lúcia de mulher, né? E assim, não tem nem palavras para falar, né? E tudo. Se eu falar tudo que Deus fez na minha vida, mesmo nessa situação que a gente está passando, nós vimos a mão de Deus em todos os sentidos, tá? O carinho dos irmãos. E eu quero profetizar, né, que Deus dê em dobro, triplo para vocês tudo que vocês têm dado em orações, em ajuda, tá? Que esse ano de 2024 vocês sejam abençoados grandemente pelo Senhor. Que tudo aquilo que Deus usou a vida de vocês para fazer nas nossas vidas, que Ele traga em dobro para vocês. Amém? Esse é o desejo do meu coração. Amém? Quer falar alguma coisa? Quer. Paz, irmãos. Eu quero contar duas experiências que eu tive há pouco tempo. Eu vim no culto um dia desses e eu senti tão constrangida, né, que eu falei para o Duda, você reparou quanto nós temos sido abençoados esse ano? O tanto que Deus tem derramado na nossa vida. Aí eu fui lembrando disso, de tantas coisas Deus tem feito na nossa vida. Falei, nós não temos de nem pensar de longe em reclamar, né? De tantas bênçãos Deus tem feito na nossa vida. E um dia de manhã eu acordei com uma música da pastora Janete, que fala: nós somos gratos, infinitamente gratos. Como é que é o resto, pastor? Esqueci. Pela família da fé que nos cobre de intercessão e amor. Intercessão e amor é o que eu tenho vivido através de vocês. E cada atitude de amor, cada atitude de intercessão. E Deus falou comigo que eu não tenho andado, eu tenho sido carregada no colo nesse tempo. Então, o que eu quero deixar para vocês, um tempo de colheita. Eu tenho colhido nesse tempo difícil, está difícil, mas a colheita tem sido tão grande, e isso tem trazido tanta paz, tanta alegria dentro da minha casa. Então, o que eu quero declarar sobre a igreja, um tempo de colheita. Um tempo de colheita, um tempo de paz, um tempo de alegria, mesmo no tempo difícil, em nome de Jesus. Amém? Vamos levantar as mãos, vamos profetizar sobre a vida do Duda e da Lúcia, né? Estenda as mãos. Pai, nós como igreja profetizamos um ano abençoado, Senhor. Profetizamos, ó Deus, um 2024 diferente, abençoado, um ano de livramento, Senhor. Eu sei que o Senhor tem guardado, tem abençoado, tem suprido, Senhor, e tem manifestado acima de tudo o teu amor, ó Deus, na vida deste casal. Nós pedimos, ó Deus, que o ano de 2024 seja mais abençoado ainda, Senhor, e que seja um ano de livramento na vida desta família, Senhor. Nós abençoamos a Lúcia, como igreja, nós abençoamos a Lúcia, Senhor, e nós profetizamos cura na vida dela, Senhor. Profetizamos restauração, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Pode falar, filho. Eu esqueci de mais uma coisa. Deus me lembrou de Elias, quando ele estava na caverna e os corvos iam alimentá-lo. E eu lembrei de cada corvo que Deus tem enviado na minha vida.
na minha casa, com cada atitude de amor, para me suprir, para fazer alguma coisa para mim, para minha casa, para minha família. Desde a primeira vez, Deus levantou corvos para me suprir, para me ajudar, e dessa vez não tem sido diferente. Deus levanta pessoas aqui, Deus levanta pessoas ali, e aparece do nada, sabe? Deus manda, sabe? O cuidado de Deus tem sido muito, muito grande. Eu quero profetizar esse cuidado de Deus na sua vida também. Glória a Deus. A Luciana, ela quer também falar. Eu tenho uma palavra para vocês também. É um versículo que fala assim: ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, somente aquele que o recebe. Esses dias o Senhor tem dado um novo nome no meio das tribulações. Vocês vão ser conhecidos por esse novo nome que Ele tem dado para vocês. Amém? Amém. Aleluia. No começo do ano, não foi começo, acho que no meio, estava um dia na reunião e Deus deu uma visão. Eu não tinha me tocado que era uma visão até o mês passado. Ela me veio na cabeça, eu vi os pés, eu via só os pés, andando sobre uma grama muito seca. Mas, à medida que esses pés andavam, eles passavam por diversas camadas de cortinas, como se tivesse diversas camadas de cortinas grossas, e essa pessoa foi atravessando essas várias camadas de cortina, e quando eu vi os pés saindo, eu vi aquele vale que a gente vê logo quando a gente vai chegando aqui em Brodowski, abriu, expandiu, e eu vi todo aquele vale. E aí, algumas semanas atrás, quando eu me lembrei dessa visão, eu entendi que era do Senhor, e me veio um versículo, que eu creio que é o versículo que Deus tem para nós como igreja. Eu creio muito que é para a igreja, para nós como família também, que está em Isaías 54, fala assim: alarga o espaço da tua tenda e aumente o toldo da tua habitação. Não o impeça, alongue as cordas e firma bem as estacas, porque você transbordará para a direita e para a esquerda, e sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Não tenha medo. Amém? Então, eu vi assim que teve linha com tudo que foi compartilhado aqui hoje, mas eu creio nessa palavra de transbordar. Se prepare. Firma bem as estacas, se prepare para crescer, porque nós vamos transbordar para a glória em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória. Recebo. Vamos ficar em... Vamos aplaudir. Vamos ficar em pé. Pegue o seu papel. Quem trouxe o papel, quem não trouxe, pode depois pegar lá no fundo, escrever. O baú vai ficar até domingo que vem aberto. Nós vamos lacrar o baú na próxima segunda-feira. Então, até no domingo que vem ainda vai estar aberto. Se você não escreveu, você pode trazer. Ora agora, consagra e depois você escreve se você não escreveu. Levante as suas mãos, levante, aliás, o seu papel e comece a orar consagrando a Deus. Amém? Só você que sabe o que você escreveu neste papel. Então coloque diante de Deus, comece a orar. Pai, nós consagramos a Ti. Deus, nós consagramos a Ti, ó Deus, cada pedido, cada propósito, ó Deus amado, cada oração, ó Deus, escrita que vai ser depositada neste baú, Senhor. Ó Deus, e nós colocamos aqui no Teu altar os nossos propósitos, Senhor. Nós consagramos diante de Ti as nossas orações, os nossos alvos e os nossos propósitos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, escreva o seu nome do lado de fora, porque senão nós vamos ter que abrir para descobrir quem é e aí fica chato, né? Então, aí chega, nós vamos abrir o baú o final do ano de 2024. Só que aí, se não tiver o seu nome, como que nós vamos te devolver o papel? Não é verdade? Então, escreva o seu nome do lado de fora.
Amém? O baú vai ficar aberto até segunda-feira que vem. Então, domingo que vem vai estar aqui nos 2 cultos. Pode vir trazer durante a semana também. Depois nós vamos lacrar. Amém? Para que também ninguém tenha acesso à sua oração. Amém? E aí nós vamos orar. Você coloca os teus alvos. Quer escrever 2, 3 papéis? Escrever 1, depois lembrou de outra coisa, quer escrever? Faça também, não tem problema nenhum. Amém? Pode botar 10 papéis aí dentro que o baú é grande. Pode trazer. Peguem agora o baú, Alexandre, coloca em cima daquela caixa, aberto. Eu tenho muitas orações escritas, muitas, que eu fiz há 40 anos atrás, 30 anos atrás. É muito interessante, depois você lê orações, alvos, e você lê e vê Deus respondendo, né? Abra comigo no Salmo 1. Né, Lucas? Não sabia. Já está até lido, né? Abra comigo no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto aos ribeiros de água, junto às correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto nele faz, será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pai, no nome de Jesus, fala conosco, ó Deus, e ministra no meu coração e no coração de cada irmão que está aqui, Senhor. Deus amado, libera a Tua graça em nossas vidas, Senhor. Libera, ó Deus amado, Tu sabes o quanto nós necessitamos ser orientados, dirigidos pela Tua palavra, Pai. Fala conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém. Aqui diz assim, olha, bem-aventurado o homem. O que é bem-aventurado? Feliz, bem-sucedido, próspero. Quem quer ser bem-aventurado no ano de 2024? Quem quer ser bem-sucedido? Quem quer ser abençoado, próspero? Né? Então aqui está falando, olha, quem é bem-aventurado? Quem prospera? Quem é bem-sucedido? Quem se dá bem? Repete comigo, quem não anda, quem não para e quem não senta com gente errada. Não é? Então ele está falando assim, olha, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, a sua vida ela é determinada muito pelas pessoas com quem você anda, com quem você conversa, com quem te orienta, com quem você caminha, com quem te aconselha, com quem te dá, hoje uma palavra que é muito usada, mentoria, né? Porque se você andar com pessoas vitoriosas, você vai ser vitorioso. Se você andar com pessoas que têm uma visão de conquista, você vai conquistar. Se você andar com pessoas que têm uma visão de prosperidade, de conquista, você vai prosperar e conquistar. Se você andar com pessoas que amam, que são pessoas que sabem amar, que sabem se relacionar, você vai se tornar uma pessoa que ama e que se relaciona.
Mas se você começar a andar com pessoa que murmura, você vai murmurar. Se você andar com uma pessoa que só reclama, você vai pegar aquele hábito e só vai reclamar. Se você andar com uma pessoa que só fala palavrão, em pouco tempo você vai estar falando palavrão também. Então, as pessoas com quem você anda, se senta ou para, vão determinar o rumo da sua vida. Ah, então não posso ter amizade com ninguém? Não. Você tem que ter amizade com todo mundo. Você tem que ter amizade com as pessoas, se relacionar com as pessoas, com todas as pessoas. Agora preste atenção. Aqui está falando que não se assenta, não se detém no caminho dos pecadores. Mas a Bíblia fala que Jesus comia com os pecadores. Nem por isso ele se tornou um pecador. Nem por isso ele pecou. Muito pelo contrário, com quem ele sentou, foi transformado. Amém? Então, na vida, existem dois tipos de pessoas: as que influenciam e as que são influenciadas. Um dia eu escolhi na vida ser o quê? Um influenciador. Jamais uma pessoa influenciada. Então, você, aonde você for, seja uma pessoa que influencia e que não seja influenciado pelos outros. Amém? Mas uma pessoa que contagia. Jesus, por onde ele passou, ele contagiou o ambiente com a graça e com a unção dele. É assim que nós temos que ser também. Agora, relacionamento, abraçar, conversar com qualquer pessoa, com todas as pessoas, ter amizade com todas as pessoas, mas contar problema só para quem você confia. Contar os seus problemas, abrir o seu coração para quem realmente tem condição de te ajudar. Realmente quem tem condição te dá uma boa palavra. Então cuidado também com quem você abre o seu coração. Cuidado com quem você fala. Cuidado com quem você se expressa. Porque nem todo mundo está preparado ou tem condição de te ajudar. Amém? Então, quem é bem-aventurado? Quem sabe andar com as pessoas certas. Se relacionar com todo mundo. Abraçar todo mundo. Conversar com todo mundo. Amar todo mundo, mas se aconselhar com quem tem condição de dar conselho. Amém? Orientação, pedir orientação para quem tem condição de orientar. Amém? Ter direção de quem tem condição de te orientar. Tem uma frase que eu uso muito, que diz assim, conselho como que é? Conselho e crítica a gente ouve de quem fez mais ou melhor que a gente. De utopia, o mundo está cheio. De teoria e utopia, o mundo está cheio. Então, conselho e crítica a gente ouve de quem fez mais ou melhor. Então, se aquela pessoa fez mais ou melhor, tem condição de te ensinar alguma coisa, você ouve aquele conselho. O mundo de teoria e utopia está cheio. Então, de repente, aquela pessoa ela quer orientar, aquela pessoa quer dar conselho, mas nem para a vida dela dá certo, é apenas uma teoria. Né? Aquela pessoa, o que é utopia? É um sonho impossível. Então, a pessoa cria aquela ideia e fica pregando aquela ideia que nem ela mesma vive e que ninguém tem condição de viver. Então, quando você for se aconselhar com alguém, quando você for pedir a orientação de alguém, veja primeiro a vida da pessoa. E se ela vive o que ela está falando. Se ela vive o que ela está falando, ela tem condição de te orientar. Se ela vive o que ela está pregando, ela tem condição de dar direção para a sua vida também. Amém? Antes disso, ele fala assim, acima disso, ele fala assim, olha, bem-aventurado o que não anda, que não se detém e que não se assenta com a pessoa errada. Aí ele fala assim, antes... o seu prazer está na lei do Senhor. Acima de tudo, presta atenção, acima de tudo e de todos, você tem que seguir a Bíblia. E a Bíblia tem que ser o seu mentor. É a palavra de Deus que tem que dirigir a sua vida. Não é o pastor Jefferson, não é o fulano de tal, não é ciclano, mas é a palavra de Deus. Ele fala assim, antes,
O seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Quer ser bem-sucedido? Qual é o conselho que Deus dá para Josué? Josué, ele era novo no ministério, estava começando, substituindo Moisés, e ele fala assim, Deus fala para Josué, Josué, medita neste livro de dia e de noite, e tende cuidado em fazer tudo quanto nele está escrito. Aí qual é o resultado? Deus fala. Sabe qual vai ser o resultado disso, Josué? Você vai prosperar e ser bem-sucedido. Então, queridos, entendam, o seu maior mentor é a palavra de Deus. Leia e medite na palavra, que é ela que vai ter resposta para você, direção para a sua vida, em todas as áreas da sua vida. Mas preste atenção, a Bíblia você não pode ler como um livro de história. E a gente muitas vezes lê a Bíblia focando na história. E a Bíblia não é um livro de história. A Bíblia é um livro de princípios. E é nos princípios que você tem que prestar atenção, não na história. Por exemplo, a Bíblia fala que Eva conversou com a serpente, e conversando com a serpente falou assim para ela, por que você não come da árvore do conhecimento do bem e do mal? Ela falou, não, dessa árvore não pode comer, o Senhor falou, nem toca nela. Falou, não, Deus sabe que se você comer dessa árvore, você vai ficar como ele, conhecedor do bem e do mal. Então ela pega do fruto, come e dá para o seu marido, que come também, que é o Adão. E a coisa pega e fica ruim depois disso, né? É uma história, eu contei uma história. A Bíblia conta uma história também, essa é a história. Quais os princípios que nos ensina essa história? Primeiro princípio, cuidado com quem você conversa. Tem gente esquisita. Olha para o teu irmão e diga para ele, cuidado com quem você conversa. Tem coisa esquisita por aí, te dando conselho. Aquela mulher conversando com a serpente, ela não desconfiou que o trem estava esquisito. Segundo princípio, o diabo conhece a Bíblia. Então cuidado. Ele usou a Bíblia para falar com Jesus, ele usou a Bíblia para falar com Eva, e muitas vezes ele coloca pessoas que conhecem a Bíblia para falar com você. Isso não significa que aquilo ali é a direção de Deus. Amém? O diabo conhece a Bíblia. Terceiro, Eva não conhecia muito bem a Bíblia, ela dá até uma exagerada. E a Bíblia não é feita nem para diminuir, nem para aumentar, é Bíblia. Amém? Ela falou, Deus não tinha falado nada de ser nem toqueis. Ela que aumentou o negócio, né? Por quê? Desinformação. O diabo conhece a Bíblia muito mais que nós. Se você não conhecer a Bíblia, te dá um nó. Quarto princípio, cadê o homem dessa casa? Cadê Adão que não cuidou do lar dele? Cadê o Adão que não exerceu o sacerdócio? Então qual é o quarto princípio? Muitos homens ficam quietos, assistindo a sua família descer ladeira abaixo. Quem tem que dar direção para a família, quem tem que proteger a família, quem tem que falar e dar direção é quem? O homem. Se Adão tivesse virado para Eva e falado assim, mulher, o que você está conversando com esse bicho estranho, mulher? Vem para cá! A gente não estava nessa roubada hoje, né? Porque até nós levamos tinta nessa história, né? Mas o que aconteceu? O silêncio de um homem colocou todos nós nessa encrenca. E muitas vezes o homem, presta atenção, o homem acha que trabalhar e trazer dinheiro para casa basta. A educação fica por conta dos filhos. Não, quem educa filho é o pai. Fala para o irmão que está ao teu lado aí, ó. Quem educa filho é o pai. Vocês entendem que uma pequena história bíblica, você tem 4 princípios fundamentais. Você pega a história olha para mim, você pega a história do filho pródigo que Jesus conta. Não é a história de 2 filhos e um pai. É a história de um Deus e de nós, como filhos. O primeiro filho, qual é o problema do primeiro filho?
querer ser independente. Independência é morte. Qual é a história? Qual é o princípio? Ele quis sair debaixo da autoridade do pai dele, que é Deus. E preste atenção. Preste atenção. Filho pródigo somos nós. Não é gente desviada não, viu, gente? Não é gente lá de fora, não. Filho pródigo, olha que princípio importante. Ovelha perdida, o pastor vai atrás. Filho pródigo, o pai não vai. Tem muita gente bancando ovelhinha perdida, mas na verdade é filho pródigo. Filho pródigo é aquele cabeçudo, aquele crente cabeçudo que resolve fazer as coisas pela própria cabeça e não quer se submeter à vontade de Deus, e se dá mal, se estrupia inteirinho, depois fica muitas vezes bancando a ovelhinha perdida, achando que todo mundo tem que ir atrás, tirar os carrapichos dela. Filho pródigo volta com as próprias pernas, arrependido e quebrantado. Aí Deus recebe. Segundo princípio, Deus não tripudia a vida de ninguém. A pessoa volta, ela se quebranta, Deus abraça, recebe, restaura, bota anel no dedo, sandália nos pés e roupa nova. Amém? O teu Deus não é um Deus que retalha. O teu Deus não é vingativo. Ele é Pai. Amém? Terceiro princípio nessa história. O filho mais velho sempre fez tudo certinho. Mas ele diz assim para o pai: eu sempre te servi. Qual que é o princípio do filho mais velho? Ele sempre serviu e nunca foi filho. Tem muito crente que não desfruta o melhor de Deus, porque nunca conseguiu se enxergar como filho. Ele sempre se enxerga como servo. E quando a pessoa se enxerga como servo, nunca faz churrasco com cabritinho. Porque passa a vida só com o coração de servo. O filho mais velho não desviou, o filho mais velho não brigou, ele não era rebelde, ele não fez nada. O filho mais velho, a única coisa que ele faz é não ter um coração de filho. Quantos crentes estão dentro da igreja? São fiéis, corretos, mas não desfruta do melhor de Deus, porque não consegue sentir que Deus é Pai. Olha com cara de profeta agora para o teu irmão e diga para ele: Deus é o seu Pai. Ministra, Deus é o seu Pai. Ele é Pai. A gente, quando não enxerga Deus como Pai, a gente não consegue ter liberdade nem para orar. Ele fala assim, olha, presta atenção: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Por quê? Olha que coisa linda. Porque aquele que começa a meditar na palavra de Deus é como a árvore plantada junto aos ribeiros de água. Preste atenção. Não é a árvore que nasceu junto aos ribeiros de água. É a árvore que foi plantada junto aos ribeiros de água. Talvez você nasceu no deserto. Talvez você nasceu num lugar árido. Talvez você nasceu num lugar que não era legal. Mas quando você começa a obedecer a palavra de Deus e colocar os princípios de Deus em prática, Ele tira você dos lugares áridos, Ele tira você do deserto e te planta junto aos ribeiros de água. Amém? Porque não é a árvore que nasceu, não é um acaso do destino, mas é a árvore plantada que Ele tira do deserto e te planta junto aos ribeiros de água. Amém? Por isso, esse é o teu Deus. Um Deus que te coloca numa posição que você não vai depender mais das circunstâncias do clima. Outono, inverno, verão, chuva, seca. Você vai depender de quem te alimenta por baixo. E quem te alimenta por baixo é Deus. Amém? Deus quer te colocar numa situação que independe das circunstâncias. Tem uma música que a gente cantava antigamente que dizia assim: não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Deus quer te colocar num lugar em que você não dependa das circunstâncias. Amém? Mas que seja qual for
a temperatura em cima, verão, inverno, seca, você está junto aos ribeiros de água e vai florescer em nome de Jesus. Amém? O que sustenta uma árvore são as raízes. As raízes, elas são muito maiores do que uma árvore. Quando nós fomos construir esta igreja, nós tiramos raiz do jatubazeiro aqui, olha. Bem longe, aqui na calçada tinha raiz do jatubazeiro. Então as raízes, elas são muito maiores do que a própria árvore. A raiz ninguém vê, mas ela enfrenta as maiores dificuldades. A raiz, ela rompe a terra, ela passa por meio de rochas, ela contorna rochas, ela vai buscar água na mais profundeza da terra. A raiz, ela tira da terra os seus nutrientes para transformar em alimento para a árvore. A raiz, ela se alimenta da água e ela junta aquela água com os nutrientes da terra e transforma aquilo em frutos. Preste atenção no que eu vou dizer. Ninguém vê a raiz. Nunca vi ninguém admirando raiz de árvore. Ninguém vê o que acontece. Ninguém vê as coisas que acontecem na raiz. Ninguém vê a luta de uma raiz. Ninguém vê o desafio de uma raiz. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Ninguém vê as horas que você chorou. Ninguém vê os momentos de dificuldade que você passou. Ninguém percebe as vezes em que Deus te tratou. E a gente precisa muitas vezes ser tratado. A palavra de Deus diz em Hebreus que Deus açoita aquele que ama. E muitas vezes Deus me corrigiu. Deus me tratou. Deus me colocou, como diz as irmãs, na moenda que é negócio de cana, e mói bem moidinho. Né? Deus trata. Deus nos ensina, e muitas vezes a gente aprende no deserto. Eu falo muito que num churrasco ninguém é batizado com o Espírito Santo. Mas no deserto a gente chora. E o Espírito Santo vem e toca na nossa vida. Lázaro dizia na música dele, a escola do Senhor é o deserto. As pessoas não vão enxergar o que você está passando. As pessoas não vão ver as situações que você enfrentou. As pessoas não vão entender as lutas que você atravessa. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Tudo aquilo que Deus fez no secreto, tudo aquilo que Deus fez no secreto, uma hora se manifesta em frutos e flores, e todos vão ver. Você me entende? O trabalhar de Deus no secreto, onde você se sente muitas vezes sozinho, onde muitas vezes as pessoas não enxergam o que você está passando, onde muitas vezes as pessoas nem entendem o que você está passando, uma hora vai se manifestar, e todos vão ver o que Deus fez na sua vida. Você me entende? Muitas vezes a gente não consegue entender. Quando eu mudei para Brodowski, eu casei, tive 5 filhos em 7 anos, e vim para Brodowski. Brodowski tinha 13 mil habitantes, para morar numa rua de terra. Um dia o Jonathan se perdeu, ele tinha 3 anos, ele falava assim, onde você mora? Os vizinhos falavam, onde você mora? Eu moro no Bulaco. Porque tinha tanta erosão que para você entrar em casa com carro era um desafio. E eu vim para pastorear uma igreja de 15 pessoas, lá no salão da família do Baca. Salão que era metade deste púlpito. E talvez durante uns 10 anos ou mais, muitos diziam assim, tadinho do Jefferson, tadinho da Janete, que luta, que dificuldade. Mas o meu ribeiro de água era Brodowski. E Deus tem um ribeiro de águas para você. E no secreto, Deus trabalha na sua vida. E uma hora vai florescer na sua vida. Amém? Uma hora. Não só as pessoas vão ver
mas elas vão se alimentar dos frutos do que Deus fez na sua vida. E Deus quer te levar numa situação e numa posição aonde tudo aquilo que Deus trabalhou no secreto da sua vida floresça, frutifique, e tudo que Deus fez na sua vida possa alimentar outras pessoas, porque você foi plantado junto aos ribeiros de água. Ele diz assim, olha, o ímpio não é assim. O ímpio é como a palha que o vento leva. A palha é aquele montão de palha que de repente, se bater um vento, vai embora. Não tem consistência, não tem raiz. O teu Deus, Ele trabalha na sua vida para te dar consistência e te dar raiz. Todo o trabalhar de Deus, em Jeremias 18, fala que o oleiro pega o barro e transforma o barro num vaso. Mas quando ele pega o barro lá da lama, primeiro não é lama limpa, não é areia, é barro sujo e fedido. Um dia Deus falou para mim assim, ó, lembre-se sempre, você não foi tirado de areia do mar. Eu amo o mar, eu amo a areia do mar. Ele falou, lembre-se sempre, você não foi tirado da areia limpinha do mar. Eu te tirei da lama suja do brejo. Então Deus pega a gente, que é um monte de lama, e Ele tira as impurezas. E depois de tirar a impureza, o oleiro bate bastante no vaso, no barro. E bate. Por quê que o oleiro bate no barro? Para tirar o ar e transformar aquele barro numa massa consistente. Só então, depois do barro se tornar uma massa consistente, é que ele vira vaso. E a palavra de Deus fala assim, temos, porém, um tesouro em vasos de barro. O vaso é você, o tesouro é o Espírito Santo que derrama. Amém? Mas para você virar vaso, você precisa ter consistência. Se você não tiver consistência, você esfarela. O barro só vira vaso quando pega consistência. Deus não te chamou para ser um monte de palha levado ao vento. Deus te chamou para ser uma pessoa que tem raiz e consistência. Você me entende isso? Alguém que tenha consistência. Por isso, Ele trabalha na nossa vida, no secreto, nas lutas, para que você aprenda a ter consistência. Perca as impurezas e tenha consistência, porque tendo consistência, você vira um vaso, e virando um vaso, Ele enche com poder. Você me entende? Você não nasceu para ser um montão de palha jogada ao vento. Você nasceu para ser um vaso cheio do poder do Espírito. Vamos ficar em pé, queridos.